Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui quem está falando é o professor Eduardo, da Educação Física. Na aula de hoje vamos elaborar um novo tema, falar sobre um novo tema. E esse novo tema será jogos e brincadeiras, tipos de jogos, certo? Eu vou falar aqui sobre o que é jogos e brincadeiras e o que ele proporciona no mundo de vocês, crianças, e vou também citar alguns tipos de jogos. Alguns deles vocês já ouviram falar e já praticaram, outros deles vocês não ouviram falar, mas eu vou falar agora. Só vou dar alguns exemplos de tipos de jogos que tem vários milhares no mundo, certo? E eu vou começar a falar sobre o que é jogos e brincadeiras, ok? A brincadeira constitui um incentivo ao desenvolvimento nas habilidades e à busca de novas explicações, pois, para as crianças é sempre mais agradável trabalhar sobre a situação imaginária e hipotética, seguindo determinadas regras. Os jogos e as brincadeiras são fontes de felicidade e prazer que se fundamentam no exercício de liberdade e por isso representam a conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, aventurar e agir com energia para superar os desafios da brincadeira, recriando o tempo, o lugar e os objetos, ok? Brincar é colocar a imaginação em ação. O bom jogo não é aquele que a criança pode dominar corretamente. O importante é que a criança possa jogar de maneira lógica e desafiadora e que o jogo proporcione, com o contexto estimulador para as suas atividades mentais e amplie a sua capacidade de cooperação e libertação. Certo? Nesse sentido, o lúdico tem caráter de liberdade e subversão de ordem, que contrapõe a lógica da produtividade, indica pistas para definição de papéis sociais e da cultura humana subjetiva, certo? A brincadeira estabelece a relação entre o mundo interno do indivíduo, imaginação, fantasias, símbolos, e o mundo externo, realidade, compartilha com os outros. Ao mesmo tempo, as crianças, vocês, ao brincarem, vão criando condições de separarem esses dois mundos e de adquirirem o domínio sobre ele. Através da brincadeira, a criança se apropria de realidade, criando um espaço de aprendizagem em que possam expressar o modo simbólico, suas fantasias, desejos, medos, sentimentos e até mesmo agressividade, certo? E entre tantos outros. Nos jogos, a criança começa a estabelecer e entender regras constituídas por si e ou pelo grupo ou pelo outro, certo? Desse modo, estará elaborando e resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de entender pontos de vista diferentes do seu ou de fazer-se entender e de coordenar o seu ponto de vista com o do outro, ok? Por meio dos jogos, pode-se criar uma série de situações que envolvam equilíbrio e outros desafios corporais para a criança com o uso de objetos, de obstáculos e alvos. Combinados entre si, os jogos e as brincadeiras podem garantir situações significativas de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, físico e social de vocês, crianças, ok? Em um grupo, os jogos também podem contribuir para desenvolver a solidariedade e a cooperação. Os jogos e as brincadeiras ajudam as crianças a vivenciarem regras pré-estabelecidas ou regras que vocês podem criar entre si dentro dos jogos da brincadeira, certo? Elas aprendem a esperar a sua vez e também a ganhar e a perder. E com isso,
incentivam a autoavaliação de vocês, que poderá constatar por si mesma os avanços que é capaz de realizar, fortalecendo assim a sua autoestima, certo? Isso aqui eu falei sobre o que é jogos e brincadeiras, o que os jogos podem proporcionar e as brincadeiras, das situações lúdicas que você pode criar, separar o mundo interno do mundo externo, coisas que você pode criar na sua mente e coisas que você pode criar dentro da brincadeira dos jogos. Há o desenvolvimento físico, cognitivo e social que vocês podem conseguir com os jogos e as brincadeiras, certo? A entender o outro e a entender a si mesmo e elevar sua autoestima, começar a aprender situações que vocês não tinham, começar a partilhar com o outro, cooperar, estabelecer regras, formar regras e tudo isso. Os jogos e as brincadeiras conseguem fazer que vocês desenvolvam várias coisas, tanto cognitivamente quanto fisicamente. Porque nos jogos e nas brincadeiras você pode trabalhar equilíbrio, pode trabalhar lateralidade, pode trabalhar força. Também na parte cognitiva, pode trabalhar estratégias, regras e tantas outras coisas, certo? Por isso, os jogos e as brincadeiras é tão importante para o desenvolvimento de vocês, crianças, ok? Agora eu vou citar alguns tipos de jogos, vários desses vocês conhecem e outros não, mas tem milhares que vocês também conhecem que não tem aqui nesses que vou citar. Desses jogos tem a amarelinha, a bola de gude, dança da cadeiras, dança pau de fitas, futebol sentado, jogos dos povos indígenas. Acho que vocês nunca ouviram falar isso, mas é uns jogos que os índios criaram, certo? O mini basquetebol, mini voleibol, o morto-vivo, é a brincadeira que acho que todo mundo conhece, a pipa, pular elástico, queimada, pique congelou, pique esconde, vai e vem, o xadrez humano e pular corda. Esses são alguns jogos e brincadeiras que eu citei aqui, só para dar embasamento aos tipos de jogos. Alguns vocês conhecem, outros não. Mas tem vários outros tantos tipos de jogos no mundo, no Brasil, aqui em Pernambuco da nossa cultura, certo? E vários outros tipos de jogos que vocês podem pegar um jogo desse e recriar e criar um jogo novo. E os jogos e brincadeiras é exatamente isso, culturas de cada povo que pegaram, recriaram e inventaram uma coisa nova, certo? Agora eu vou explicar as questões da atividade que vocês deverão fazer. Primeiramente, assistir esse vídeo, que a resposta das questões tem tudo aqui no que eu falei. Segundo, vou mandar um texto em um arquivo junto com o vídeo de tudo aqui que eu falei também e a atividade para vocês responderem aí no caderno de vocês, certo? E terceiro, vão responder a atividade depois que vê o vídeo, que lê o texto, vai ser fácil responder a atividade. A primeira questão da atividade pergunta: nos jogos a criança começa a estabelecer e entender o quê? Falei bem sobre isso e no texto também tem sobre isso. Segunda questão da atividade: a brincadeira constitui um incentivo de quê? Fácil e simples, certo? Terceira questão: brincar é colocar a imaginação em ação. O bom jogo não é aquele que a criança pode dominar corretamente. O importante é que a criança possa fazer o quê? Isso aí é uma parte que tem no texto. Só é você pegar essa parte aí da questão e ver a outra parte lá no texto, completar e tá dada a resposta dessa questão. E a quarta e última questão é: escreva 10 tipos de jogos e brincadeiras. Eu falei mais de 20 tipos aqui. Vocês vão pegar 10 desses e escrever. Mas, caso vocês não queiram escrever desses que eu falei aqui, e vocês queiram escrever 10 tipos de jogos e brincadeiras que vocês sabem, tudo bem também. A questão vai estar certa, certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre tipos de jogos e brincadeiras.
Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida para a atividade, estarei disponível no privado do WhatsApp para você tirar a dúvida de vocês, certo? Qualquer coisa me procurem. Próxima aula, manda a correção e lembrando, essa aula eu só vou aceitar essa atividade até terça-feira, ok? Se passar de terça eu não aceito mais. Lembrando que eu estou anotando o nome de quem está mandando as atividades para mim e depois vou contar ponto. Quem não está mandando as atividades vai correr o risco de ser reprovado, ok? Mandem as atividades. Espero que tenha entendido. Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.